Um bom dia a todos, com muita alegria que nós, mais uma vez, nos reunimos para esse encontro dominical, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos agradecendo já a espiritualidade amiga, que nos acompanha todas as semanas nesse encontro virtual aqui da nossa Casa de Oração, Associação Beneficente Vinha de Luz, da cidade de Suzano, estado de São Paulo. Mais uma vez, então, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus, pela nossa saúde, pela nossa família, os nossos amigos, nosso trabalho, nosso estudo, todas as bênçãos que nós recebemos diariamente na nossa vida. Desde o momento que nós despertamos, já somos agraciados com tantas bênçãos na nossa vida. Queremos, nesse instante, também pedir a luz pura e branca de Jesus sobre nós, sobre todos os nossos familiares. Essa luz nos envolva, nos fortaleça, nos dando condições de nos melhorarmos a cada dia, para que possamos cada vez mais nos conhecer intimamente, e nos conhecendo, podendo assim nos transformarmos em pessoas melhores. Assim, então, nós vamos pedindo licença a essa espiritualidade para iniciarmos esse encontro fraterno com a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e nós vamos nos preparando, envolvendo com muito carinho a Maria da Graça, que vai fazer a leitura de preparação do ambiente do livro Agenda Cristã, a lição número 40. Pode acreditar. Pode acreditar. Falará a você na bondade a todo instante. Mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas redundantes. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho, e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Muito bom, Graça, muito obrigada. Então, semana passada, nós tivemos a mini palestra da Patrícia, falando-nos sobre coragem. E hoje nós, então, abrimos o espaço para as nossas reflexões,
em cima dessa mini palestra. Quem gostaria de começar? Não sei se a Patrícia quer fazer um overview, um resuminho, só para a gente se aquecer, Patrícia? Não tinha pensado, Mara, em fazer não tinha pensado em fazer esse overview, como você mesmo falou, não sabia nem desse termo. Realmente não tinha me preparado, não estou com essa conexão para retomar o tema, tá bom? Me desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Mas, na verdade, nós estávamos falando dessa questão de a gente confiar em Deus, confiar na providência divina, para que possamos enfrentar as dificuldades que todos nós passamos, né? Mas uma lição, acho que bem bacana, que se você puder passar para a gente, é aquela história do Ítaca. Eu acho que é um ponto assim que é bem bacana para a gente retomar essa questão da coragem que você trouxe para a gente. Se você puder. Posso sim. Eu tinha até pensado sobre isso, né, para a semana passada, mas acabou não dando tempo para falar. Eu queria só contar um pouquinho para quem já não sabe a história, né? Ítaca é uma ilha na Grécia, e a Grécia é composta por várias ilhas, na verdade, e ela é a morada do herói Ulisses. E Ulisses é convocado pelo exército das tribos gregas, né, das quais ele faz parte, né, porque a Grécia Antiga era organizada em tribos, em gens, em confraria de tribos, antes de formar um grande estado. E aí ele é convocado, né, pelo grupo das tribos ao qual ele pertencia, para eles irem conquistar Troia. E ele vai, então, e passa no mar mais de 20 anos, né, no mar, nas guerras. Ele vai, né, conquista Troia, tem toda a história do cavalo de Troia, né, pelo que o Homero nos conta, a ideia para que o cavalo de Troia fosse feita é do próprio, foi ele que fez, ele que teve a ideia de fazer o cavalo de Troia, com o qual eles conseguiram conquistar Troia, finalmente. E aí todo o poema do Homero conta a volta do Ulisses para Ítaca, né? Então ele se depara com ciclopes, estrigões, com deusas, com redemoinhos em alto mar, com fome, com guerra, os companheiros são assassinados, o barco se perde no mar, ele fica preso na ilha, ele desafia os deuses, ele vê todas as esperanças ruírem, mas ele sempre consegue superar os constantes desafios, e aí são 20 anos de desafios. Tem um filme maravilhoso sobre isso, né? Com Armand Arslan, que é um ator francês, o nome é A Odisseia, né? Ele também é chamado de Odisseu. Então, eu assisti a Odisseia já várias vezes passei para os meus alunos, porque a aventura do Ulisses simboliza, na leitura da teoria crítica da sociedade, o homem burguês moderno, né, que somos nós, na verdade, porque nós vamos incorporando para o nosso dia a dia essa necessidade da ousadia, da coragem, da não desistência, da resiliência, da esperteza, né, a usar de vários mecanismos para que a gente sobreviva a uma situação, para que a gente encontre uma solução para aquela situação, para que a gente conquiste os nossos desafios, né? Então, essa esperteza, essa coragem, essa ousadia, essa audácia são utilizados pelo Ulisses para isso, para resistir, para superar e para conquistar. Então, ele passa 20 anos nos mares da Grécia, passando por inúmeros desafios, né? Ele também é seduzido por deusas, se deixa ficar em uma das ilhas, mas depois ele vê que aquele ali não é o objetivo dele, que ele quer algo além, que o que o espera é o reino dele, né? E o reino para um homem é tudo, e o reino é a casa, é a mulher, é o filho, são os cavalos, são as armas, são as plantações,
né? Então, a gente pode fazer uma ligação aí com a nossa própria casa, com a nossa própria vida, né? Então, nós, burgueses modernos, que somos todos, né? Nós somos homens e mulheres burgueses modernos capitalistas, somos, né? Então, nosso ideal é o nosso lar, né? Estamos felizes nas nossas casas, agradecemos pelas nossas casas todos os dias, não é? Pela nossa casa física, pelo nosso trabalho, pelo alimento, pela saúde, por aqueles que nós gostamos que estão aqui junto com a gente, ó, o João e a Lu aí tão bonitinho, né? O Z e a D, a Z e o D também, sempre juntinhos, o Danilo, né? Todo mundo tem esse ideal, eu e as minhas crianças aqui, os meus cachorros, os meus gatos. Então, nós temos apreço por aqueles que convivem conosco, são também parte importantíssima da nossa vida. E nós queremos cultivar isso e queremos conservar isso e procuramos todos os meios de deter as ameaças a isso. Fazemos saúde de vida, fazemos caminhada, comemos alimentos saudáveis, né? Fazemos seguro para casa, seguro para o carro, entramos no trabalho a hora que o chefe manda, a gente faz tudo que o chefe manda, sai na hora que a gente pode sair, paga imposto de renda, paga IPTU, paga IPVA, né? Então, são formas que o mundo moderno foi criando para que a gente conservasse aquilo que a gente tem, e a gente batalha por isso, né? Essa nossa batalha diária. E foi essa batalha também que Ulisses cumpriu no Mar da Grécia, né? Só que de uma forma que foi pelo Homero transformada em poema. Não, Né? porque eu acho bem bacana esse tipo de história, essa coisa da Grécia, ou mesmo mitologia, eu acho muito bacana, porque parece que, a primeiro momento, é alguma coisa assim muito distante, né? Não. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, isso daí aconteceu, ou é uma coisa que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, né? E eu fico pensando aí, uma reflexão que a gente pode fazer juntos, né? Na viagem que a gente faz, estando aqui encarnados, que acho que é isso exatamente que você está falando, né? Sim. Toda a batalha que a gente faz desde o momento que a gente nasce, né? Logo no princípio, a gente nem tem como fazer as coisas por nós mesmos. Nós necessitamos que os pais, ou quem por eles, né, façam as coisas para nós, até que a gente consegue andar sozinho, consegue comer sozinho, começa a se comunicar verbalmente, porque a gente está se comunicando o tempo todo, chorando, né, com manha e tudo mais. Então, é como se fosse assim, sabe uma prova, como que é? Prova com consulta, que a gente tinha na escola? A prova vai ser com consulta ou sem consulta? Esse tipo de coisas, assim, dessas histórias, eu acho que é uma prova com consulta. Você pode estudar e você pode ver, inclusive, os momentos difíceis para você responder a prova corretamente, né? Basta o quê? A gente ter essa disposição, essa vontade ou boa vontade de estudar e de perceber e fazer esses canais aí de comparação para a gente ter êxito na nossa vida. Porque a gente, de verdade, nós não estamos aqui de férias, não. Né? Nós estamos aqui para aprender, então nós temos mesmo que ver. Então, eu achei muito bacana, até desde o momento que você tinha passado isso lá para nós, enquanto evangelizadores, né? O trabalho que você começou, que infelizmente não deu para continuar, que se eu entendi direito, você queria trabalhar primeiro os evangelizadores, né? Para depois, no futuro, continuar para chegar nos alunos. Mas é esse preparo que a gente precisa enquanto, não só evangelizadores, enquanto seres humanos, né? E aí a coragem é um item que é primordial, porque sem essa coragem de se lançar para as coisas novas, fica difícil. Foi muito interessante isso que você disse, Mara, de que a gente faz uma prova com consulta,
Você sabe que o Ulisses, nessa viagem dele de volta para Ítaca, na verdade, desde que ele recebe o convite para ele ir para Troia, até o caminho de volta, né? Então, na guerra e até a volta, o Homero conta que ele tinha a companhia de Atena. E Atena, na mitologia grega, é a deusa da sabedoria. Então, ela está ali o tempo todo, né, prestando essa consultoria, como você disse, da prova com consulta, ela está o tempo todo do lado do Ulisses. Né? Então, quando ele está mais precisando, quando ele não sabe o que fazer, ele pede ajuda para Atenas, né? E Atenas vem em socorro. E ela não dá de mão beijada, ela não fala explicitamente para ele o que ele tem que fazer. Ela dá dicas, ela dá informações, ela faz perguntas, né? Ela incomoda para que ele retire dele os instrumentos para superar aquele desafio. Né? Então, ele que pensou no cavalo, né, sob a inspiração dela, ele que foi tendo várias ideias. Então, quando eles estavam navegando pelo mar e haviam as sereias cantando e os homens se jogando no mar, atrás das sereias, atrás das ilusões, atrás das fantasias, atrás do que é falso, né? Quando ele percebe que ele vai perder a tripulação, e se ele perde a tripulação no barco do tamanho do barco que ele estava, no lugar onde ele estava, se ele perde a tripulação, ele perde a vida. E aí o que ele faz? Né? Ele amarra os homens ao barco e tapa os ouvidos dos homens, para que os homens não pudessem se jogar e que o barco pudesse continuar, até que eles passassem ali, né, pela tentação daquelas sereias. Então, ele vai encontrando as formas para passar pelos desafios, né? E a Grécia, a mitologia grega, que é nossa conhecida, né? Mas tem a mitologia suméria, a mitologia babilônica, que também é muito interessante. Os contos dos índios também são muito interessantes. Os índios da Antártica, os índios americanos, eles têm muitos ensinamentos que são arquétipos para nós, né? São verdades coletivas, inconscientes, mas coletivas, e que vão significando muitas coisas da nossa vida. Né, como a questão da esperança, que tem a ver com o mito de Prometeu, com a caixa de Pandora, né? Então, a questão do Eros. Então, a gente tem muitas informações na mitologia grega que explicam a nossa vida, né? Que dão significado para nós. Então, há 2.500, 2.700 anos atrás, no mesmo lugar, encarnou esses espíritos maravilhosos. Né? Se a gente voltar um pouquinho, 800 anos antes de Cristo, a Grécia já vinha sendo preparada para ser esse berço da civilização ocidental, né? Com os matemáticos, com os filósofos, com os astrônomos, com os físicos, com os governantes, com os guerreiros, com os agricultores, com os arquitetos. Né? Então, nesse período, em vários pontos do globo, na Grécia, no Egito, né? Vieram espíritos muito iluminados, que foram dando um novo significado para o mundo, foram explicando o mundo para os homens, e essas explicações perduram até hoje. É lógico que a gente já avançou, outras coisas foram acrescentadas, né? A gente já avançou muito, mas eles explicam muita coisa. E Ítaca, no poema, tem os ciclopes, os estrigões, né? Que são os desafios, são as coisas difíceis, mas tem as madrepérolas, os âmbares, né? As coisas boas também do caminho. Né? Então, a gente pode imaginar que aqui a gente está voltando para Ítaca. Né? Então, saímos de Ítaca, estamos fazendo a caminhada de volta para Ítaca. E aí, com coisas boas e com coisas ruins que todos nós temos nas nossas vidas o tempo todo. Né? E o importante é que a gente faça esse caminho. Né? E esse caminho nunca vai nos decepcionar. É isso que o poema nos diz. O importante é fazer o caminho. Né? E o caminho nunca vai nos decepcionar, e aquilo que a gente busca nunca é em vão. Ítaca estará sempre esperando por nós, desde que a gente não perca Ítaca de vista. Né? É importante que Ítaca, que os nossos sonhos, né, estejam dentro de nós, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a vontade de melhorar. Né? É importante que isso não saia de dentro de nós, que é o que vai nos garantir toda a nossa jornada. Muito legal. E eu estava pensando também o seguinte, bom, pessoal,
Estou falando aqui, a Patrícia também, mas, por favor, vocês precisam participar também, fiquem à vontade. Mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, como Deus é realmente uma coisa assim, muito aquém da nossa inteligência, né? Porque, acima de tudo isso que você está falando, você falou coisas aí, por exemplo, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu conheço muito pouco de mitologia grega, um pouco de filosofia que fiz na faculdade e tudo mais, não deu para aprofundar muito, mas outras mitologias que você falou aí, outras da Babilônia, alguma coisa, isso daí eu nem... É lindo. Não conheço. Mas você imagina, tudo isso, né, que a gente sabe, tudo isso que a gente não sabe, eu não sei, mas você sabe, outras pessoas sabem, acima de tudo isso ainda tem o Criador, né? Então, é uma coisa assim muito bacana da gente explorar mesmo, porque o objetivo todo de Deus, né, enquanto como criador mesmo, a causa primária de tudo, de nos criar. Qual o objetivo de toda essa criação? É o amor, né? O amor está, acho que, no centro de tudo. Então, a gente precisa, para aprender, sofrer, a gente sofre mais enquanto a gente acho que não conhece de verdade como que funciona o mecanismo, né? Depois que a gente aprende, eu acho que sofre menos, ou sofre até com mais gosto. Mas esse objetivo maior aí do amor pelas criaturas e pelo planeta, eu acho que é uma coisa assim que ainda na nossa cabeça falta muito para a gente atingir, né? Eu também gostaria de ouvir a Joanita. E ela vai embora logo, ainda vamos ter que falar logo. Eu tenho um compromisso de última hora que me pegou desprevenida. Então, né, eu peguei a fala da Patrícia já no meio, assim, adoro mitologia também, é uma coisa que é fascinante. E quando eu falei nos outros dias do nosso do inconsciente coletivo a qual nós estamos sujeitos o tempo todo, que são os padrões de comportamento de toda a humanidade que a gente carrega dentro da gente, porque somos humanos também, fazemos parte, né, dessa semente humana, tem a ver com isso que a Patrícia estava falando, né? Esses arquétipos que são os padrões de comportamentos que são inatos a todo homem, independente de onde ele nasça. Tanto que a gente vê que as mitologias, e assim, aí nós temos várias, né? Como a Patrícia falou, nós temos a mitologia aqui brasileira, vamos pensar no nosso folclore, né? Nas nossas figuras folclóricas, nós temos a mitologia cristã, nós temos a mitologia egípcia, a mitologia de vários e vários continentes. E todos eles acabam contando as mesmas histórias, se você for ver. Muda o nome de personagem, muda algumas coisas, mas as histórias são muito parecidas. E nós estudamos mitologia na psicologia junguiana porque ela é, assim, uma forma de entender a jornada humana, né? Então, a nossa jornada humana está descrita nos contos, né? Nos contos de fada, nos mitos gregos, nos mitos nórdicos, nos mitos romanos. Você vê que todo herói tem aí essa jornada que a Patrícia está falando de Ulisses, né? De volta a Ítaca, de volta ao lar, né? Ele saiu, ele conquistou e ele teve que fazer uma jornada de volta para casa. E a gente está aqui fazendo essa jornada, né? A gente tem a primeira metade da vida, que é a jornada do herói, que é aquela jornada em que você está na luta para conquistar, para se posicionar, para mostrar quem você é, e vai passar por várias e várias tribulações, por assim dizer, para conquistar as suas coisas, para se firmar enquanto ser, onde a consciência está despertando, onde a pessoa está se colocando no mundo. E a partir da metade da vida em diante, né, do meio da vida em diante, é esse retorno para casa, essa jornada de volta para o lar. E que é aí que começa muitas vezes as grandes crises, né? Porque você está lá no meio e você vai saber exatamente, você vai ter que ver exatamente o que trilhar para voltar, e muitas vezes entra em conflito com aquilo que você desejou para você. Então, assim, o ano passado nós estudamos num grupo de estudo lá de Mogi. Nós passamos o ano estudando as cartas do tarô com a mitologia grega, estudando a jornada do homem
descrita nessas imagens, nessa jornada que começa lá no nascimento e vai lá até a morte. Esse homem, ele nunca está pronto, ele é um ser em construção, ele é um vir a ser, ele nunca está pronto. Quando ele está pronto, ele morre. Então, assim, ele passa essa vida indo e voltando em várias vezes, né? A gente nasce, morre, e vai nascendo e morrendo a vida toda e se reconstruindo, se construindo e se reconstruindo. Se conhecendo e se reconhecendo, se descobrindo e se redescobrindo. Então, é uma jornada muito bonita, é muito difícil, mas quanto mais você tem consciência dela, menos difícil ela fica. Porque você consegue entender em alguns momentos o que você está fazendo, o que você está passando, o propósito daquilo. Talvez daí venha esse bem sofrer que Jesus falou, que o autoconhecimento pode trazer. Né? Conhece-te a ti mesmo. Veja o que você já trilhou, o que você precisa trilhar, quem você é de verdade. Porque quando a gente se afasta de quem nós somos de verdade, quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais vai ter complicações na nossa vida para que a gente volte para essa essência. Né? E as jornadas dos heróis mostram isso. Todo herói passa por uma quase morte, né? Ou uma morte simbólica. Né? Todo herói sai de um castelo, vai para alguma jornada e passa por algumas mortes. E ele sempre volta com algo muito maior do que ele mesmo. Né? E não é algo humano. Então a gente vê que os heróis, aí na mitologia grega, eles são sempre assessoriados por deuses, né? Como Ulisses foi por Atena. Atena, a deusa da guerra, a estrategista, filha preferida de Zeus. Então ela é aquela que não entra numa briga para perder. Ela sabe exatamente a estratégia que ela vai fazer para ganhar. Então os heróis, eles eram assessorados por deuses. E esses deuses é a nossa ligação com o divino. Né? Então, assim, eu lembro que, se não me engano, foi Einstein que disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito de ciência nos aproxima. Né? E quando você falou de todos essas grandes mentes, né, que já muito antes de Jesus estavam preparando a humanidade para entender um pouco aquilo que ele vinha trazer. Porque o homem tinha se afastado muito, né, do seu eu, e aí os filósofos, esses grandes pensadores foram trazendo de volta, foram trazendo esse homem de volta para poder olhar para si, para olhar para dentro dele mesmo, né, que é o mais difícil. Não sei se eu fiquei muito fora aí do que a Patrícia falou, porque eu não peguei o começo. Eu citei até uma coisa que eu vou repetir para você. A gente estudar essa mitologia, conhecer esses arquétipos, é como a gente fazer uma prova com consulta? Porque... mais ou menos, viu? Você vai entender muito, por exemplo, né? Como que a gente pode descrever um arquétipo? Um arquétipo, ele não pode ser descrito, assim, né? Quando você descreve, ele já deixa de ser um arquétipo, ele já é uma figura, uma imagem, você já está trazendo uma imagem. Mas ele é um padrão mesmo, é um padrão. Você tem dentro de você um padrão de pai, um padrão de mãe, mesmo não sendo homem, você tem um padrão de pai dentro de você. Porque a gente, enquanto ser humano, tem uma imagem do que é um pai, do que é uma mãe, do que é um herói, do que é um vilão. Então, nós temos todos eles dentro de nós, né? Tem uma autora muito, muito boa, que é a Von Franz, que ela trabalha muito com mitologia, com contos, e ela diz assim, nós precisamos conhecer, porque assim, é aquela história de que todo mundo que faz regressão foi faraó, né? Mas ninguém foi escravo, ninguém foi o bandido, ninguém foi o vilão. Todo mundo só quer ser o grande, o bonzinho, o herói. Mas a Von Franz diz assim, que nós precisamos conhecer não os príncipes e as princesas, né, os heróis que existem dentro de nós, que todo mundo quer buscar isso dentro de si, mas nós temos que conhecer e acessar os ogros, as bruxas, as madrastas más, que nós também temos dentro de nós, e que faz parte desse padrão de comportamento coletivo da humanidade, a gente tem. A gente tem as figuras que consideramos malévolas nos contos de fadas, nas histórias dentro de nós. E elas estão ali por um motivo, a gente só precisa reconhecer para não ser dominado por elas. Né? Então, entender de arquétipos é muitas vezes perceber o que está atuando em nós, porque o Jung dizia assim, invocado ou não, o Deus está presente. Invocado ou não, Deus está sempre presente. Então, esses deuses, esses arquétipos, eles estão sempre presentes. E quando nós não os conhecemos, quando nós rejeitamos, eles atuam sem que a gente perceba. É como o que eu falei do medo, né?
que eu falei do Deus Pan, que é a figura do medo, do pânico. E ele representa os nossos instintos, aquilo que a gente não aceita na gente, aquelas coisas que a humanidade, que a sociedade que a gente vive disse que é pecado, que é feio, que é nojento, que é impuro, ou que a nossa família, ou que nós mesmos aprendemos em algum momento, mas nós temos dentro de nós e a gente rejeita aquilo com violência. Não olha para aquele lado que considera negro, que considera pecador, que considera sujo. Não olha, não conversa com ele, não aceita, para, é claro, lidar com ele de forma saudável. Se a gente rejeita, esconde esse arquétipo que foi aí banido da consciência com força, porque aí a consciência tem um monte de padrão aí de resistência, de proteção, para não deixar aquilo vir à tona, na hora que ele vem à tona, ele vem arrasando, porque ele vem de forma negativa. E aí eu lembro de eu ter citado até a energia sexual, por exemplo, né? Quantos abusos dentro da igreja a gente não vê, né? Quantas e quantas questões de sexualidade doentia que vem muitas vezes de repressão profunda, de repressão grave que a pessoa tem na própria vida. Quando vem de forma negativa e não saudável. Porque esse Deus, né, esse padrão de comportamento foi reprimido de uma forma, ficou quase que desconhecido ou não aceito de forma alguma, então ele tem que vir escondido. E aí ele vem de forma muito errada. Então tem que conhecendo esses arquétipos, ou conhecendo aquilo que está atuando na gente, a gente consegue, de repente, tirar uma nota 5 aí na prova, né? Uma nota 4, uma nota 6 na prova, né? Para não reprovar. Entendi. Camilo? Opa! É difícil falar, né? Diante de tanto conhecimento, assim, né? A gente fica só ouvindo mesmo, né? Para aprender, né? Eu fico uma reflexão aqui, que eu fico pensando, assim, essas questões aí dos arquétipos e tudo mais. É uma coisa muito grande para a gente entender aí, né? Mas sobre essa longa caminhada para Ítaca e a coragem que a gente precisa, eu penso numa coisa que deve ser importante. Se eu estou estabelecendo a Ítaca verdadeira e estou rumando a minha jornada para lá. Porque eu corro um risco de projetar um ponto de chegada que não é o ponto de chegada, vamos dizer assim, onde eu queria, onde talvez até essencialmente eu tivesse projetado, mas quando entra a minha projeção nisso aí, então eu projeto, por exemplo, e vou fazer uma brincadeira aqui, mas olha só, todo mundo conhece aqueles livrinhos do pessoal da Testemunha de Jeová, e são livros que trazem assuntos bons, sob a ótica deles, é lógico, mas tem uma capa que é meio padrão, que é a capa meio exemplificativa do pensamento, que é uma criancinha do lado do leão, que não sei o quê, que não sei, já viram essas coisinhas assim? Acho que todo mundo já viu, né? Pô, isso aí é uma coisa que não tem condição de você pensar. É uma coisa que você projeta que não dá, mesmo se a gente pensar num mundo onde tudo convive em paz, não dá. Leão é leão, criança é criança e a gente... Não, mas o que eu estou querendo dizer é isso, que às vezes a gente projeta, por exemplo, e o meu ponto de chegada, por exemplo, é nosso lar. Cara, mas não é nosso lar. É outro lugar aí, e a Mara vai trazer semana que vem essa coisa das fraternidades, e vamos lembrar aí, dentro da doutrina também, quantas pessoas não querem ir para colônia nenhuma, ficam aqui nesses hospitais no meio do caminho aqui. Então, quer dizer, a coisa é muito maior do que a gente pensa, né? Então, talvez essa projeção possa nos atrapalhar. Agora, quanto à coragem, é uma coisa engraçada de dizer, porque tem hora que não dá para ter coragem, é uma coisa difícil, tem hora que a gente não tem coragem, e depois a gente fica com aquela frase assim, puta, eu devia ter feito isso e eu não fiz. E isso vai acontecer na nossa caminhada aí, porque a gente, e por causa de vários fatores, e um dos fatores, por exemplo, é eu projetar a minha, entre aspas, felicidade sobre a de todo mundo. Então eu acho assim, em primeiro lugar, porque eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho direito a isso, tenho direito a aquilo. Pronto, eu acho que aí nós já começamos um erro. Porque a proposta de Jesus para a gente não é eu em primeiro lugar, né? Acho que semana passada nós ouvimos aí alguém falar assim, feliz aquele que
Não, que dá a vida pelo seu irmão, alguma coisa assim, né? Acho que nós ouvimos isso aí. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso é muito difícil. Tudo isso contribui para a nossa formação e para a nossa reflexão. Mas não é uma coisa fácil. A gente fala assim, a vida é simples. Não, não é simples, não. E para quem fez a vida ainda, quando a Mara fala do Criador, eu acho que deve ser mais complicado ainda. Se bem que para ele não é complicado, né? Mas colocar os pontos juntos numa caminhada, a minha caminhada com a da Mara, com a da Gertrudes, com o Dom João, com a da Graça, e isso se encontrar em algum ponto, sabe? Como que você faz isso? Só um louco mesmo ou alguém que sabe muita coisa, não é verdade? Porque, Mara, aí falando para você, a gente não sabe por que a gente foi criado e não deve pensar nisso, porque senão vai ficar louco. A expressão que se usa é fomos criados por amor. Mas, se você for aprofundar nisso, você não vê sentido nisso. Para que eu vou ser criado aqui agora? Para ter uma vida, talvez, de tribulação, de sofrimento, de alegria também, para chegar depois e encontrar, cheguei, estou aqui com Deus agora, né? Então, é muito difícil a gente imaginar essas coisas. E por isso mesmo, no Livro dos Espíritos, vocês vão lembrar que há uma frase que é muito clara. Vocês não têm condição de pensar certas coisas. Então, não pense nisso. Vamos pensar aqui na vida aqui. Vamos pensar na minha caminhada e na caminhada de quem está próximo da gente. A gente não consegue caminhar com todo mundo, mas por pensamentos e por orações e tudo mais, a gente consegue chegar mais perto do mundo inteiro. Mas, assim, fisicamente, cara, a caminhada está aqui do lado da gente. Principalmente na família, isso é o mais básico que existe. Mas na pessoa que toca na sua porta aí pedindo comida, ou do parente que pede dinheiro, tudo isso faz parte da caminhada aí, né? Dessa Ítaca, que é um ponto de referência. Agora, eu penso que o cuidado que a gente tem que ter é não fazer uma projeção errada, porque eu posso projetar uma Ítaca errada. E traçar a caminhada, que vai me ensinar, mas ela pode me trazer mais dificuldades, não só para mim, mas como as pessoas que estão caminhando comigo. Né? Veja, por exemplo, uma pessoa que fala assim, o meu ponto de chegada é ser muito rico, ter dinheiro à toa, e mandar nas pessoas. Essa é a minha Ítaca. E como que eu vou fazer isso? Não sei. Talvez pisando nos outros, dando golpe. Essa vai ser a minha caminhada? O que ela tá acrescentando para mim? Né? De que lado que eu estou nisso aí? Então, tudo é muito grande, né? E, às vezes, como a Mara falou, é muito maior do que a gente pensa. É muito maior do que a gente pensa. Então, caminhar devagar, né? A frase que se diz é um dia a cada vez. O próprio Jesus falou, a cada dia basta o seu mal. Então, vamos caminhar nesses dias, após dias, porque as coisas estão surgindo. E a vida, tem uma frasezinha dessas de Facebook, mas que eu acho legalzinho, que é o seguinte, você não precisa fazer perguntas, mas a vida te dá respostas. É algo assim, né? Ela vai te dar resposta, porque ela vai te forçar a sair do comodismo, e aí é o ponto da coragem, porque na hora que você mexe um pouco, é coragem. E aí, gente, a preocupação que a gente tem que ter também é daquele nosso companheiro, que como nós, mas daquele que muitas vezes vai se travar e não consegue ajuda, e aí a gente tem que ajudar. Eu acho que todos vão se lembrar quando eu falei daquela parábola lá da moeda, da ovelha perdida. A gente tem que ir atrás. Diferente do filho pródigo que conseguiu voltar e foi recolhido. Mas quem não consegue voltar, a gente tem que ir atrás para ajudar essa pessoa, esse nosso amigo, a retomar um caminho. É muito bonito, viu? Eu agradeço aí, não tem nem o que falar. Eu acho muito legal aí as reflexões todas aí. Está muito rica mesmo, bem... um nível alto. Eu quero provocar, eu quero te provocar mais ainda, Patrícia. Pensa que você está na rede e você vai ficar sossegada? Não vai, não. Só deixa eu falar uma coisa antes de você me provocar, para não perder. Pode falar. Eu acho que isso que o Camilo falou, né, das nossas projeções, eu acho que é exatamente para que a gente projete aquilo que é bom para a gente, porque o que é bom para a gente pode não ser bom para o outro. Né? Então, cada um, acho que tem o direito de ter a sua própria Ítaca. Então, acho que para que a gente projete a nossa Ítaca, que seja boa para a gente, é que entra esse processo do autoconhecimento, que a Joanita veio falar.
né? Então, a gente vai refazendo também as nossas projeções, refazendo os nossos sonhos, né? Daquilo que é importante para a gente. Nossa alma sabe o que é bom para a gente. Às vezes fica um ruído, fica uma sujeira, e a gente vai lá, limpa e pega o caminho de volta, né? A gente faz a curva, o importante é que a gente faça a curva, mas depois volte para o caminho. Acho que é isso. Eu também acho. Mas o que eu quero te provocar é o seguinte: também você trouxe semana passada um texto do, acho que Ernest alguma coisa? Ernest, não é isso? Sheckman, Ernest Sheckman, eu acho. Isso, esse mesmo. Que falava que tinha uma proposta uma proposta para uma viagem para a Antártica, para uma expedição na Antártica, né? E as pessoas aceitariam ou não, mas o que eu queria te provocar é o seguinte: para a nossa vida aqui, réis mortais, né? Eu achei aqui a proposta dele. Procuro homens para viagem arriscada, salário baixo, frio e regelante, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Na verdade, quando a gente reencarna, eu acho que é mais ou menos isso que nós fazemos. Porque quando nós... Essa que é a provocação, né? Será que é isso? Quando nós estamos na erraticidade, lá no mundo espiritual, muitos de nós, né, temos a oportunidade de fazer as escolhas, de colocar, põe aí um ataque cardíaco quando eu tiver 45 anos, para eu me lembrar que eu tenho que cuidar, põe aí que eu dou conta. Pode. Então, a gente faz todo esse projeto, né? É como se nós estivéssemos mesmo fazendo uma expedição para um lugar difícil como é a Antártida, que nós sabemos aqui, né? E aí, a gente se lança, e tem que se lançar nessa nova jornada, nessa nova reencarnação, com uma expectativa de que nós vamos ter êxito mesmo, né? E muitas vezes sem saber. Agora, depois que a gente entrou na expedição, como é que a gente vai conseguir manter esse trabalho se a gente não tiver, por exemplo... Pronto. Como é que eu vou ter essa coragem e esse ânimo, que às vezes o Camilo colocou, que nem sempre a gente tem coragem, nem sempre a gente consegue manter esse alto astral. Onde que nós vamos buscar essa força? Aí não é só para a Patrícia, não. Aí a gente pode abrir para todas as pessoas, né? Ô, Mara, meu sinal caiu aí. Eu vi que você saiu. Perdeu muito? Caiu meu sinal. Perdi quase tudo, porque o sinal caiu aqui, o Wi-Fi. Depois você passa aí, eu dou uma olhada. Isso, eu passo a gravação, você olha. Tá bom? Beleza. Tá, obrigado. Oi, Mara. Oi. Eu acho que a gente já tem falado muito desse onde, né? Onde buscar os recursos para continuar. E temos falado de várias formas, né? Buscar em Deus, buscar em Jesus, buscar nos nossos amigos, buscar em nós mesmos, buscar nas terapias, buscar nas assistências. Eu acho que é isso que a gente já conhece, né? Acho que é o que eu tenho para falar. Eu também estava pensando mais ou menos nisso mesmo, né? Até na fala da Joanita, há 2 semanas, talvez, a gente falou um pouco sobre a terapia da doutrina espírita, né? Que tem tudo isso que a gente tem que buscar. Mas eu acho que de tudo, o que nós não podemos fazer é ficar parados, né? Inertes. Né? Mara. Ficar lá. Oi, Ana.
Deixa eu falar uma coisinha. Bom dia para todo mundo, porque eu entrei depois, que a minha internet está muito ruim, mas consegui. Eu anotei algumas coisas também da semana passada. Então, eu vi que eu anotei que a Patrícia, quando ela falou sobre o herói, né? Muitas vezes a gente tem que usar esses recursos aí do herói, principalmente vestir a capa do herói, porque aliado à sabedoria da deusa lá da sabedoria, a gente procura um equilíbrio para seguir a caminhada, porque os obstáculos muitas vezes são difíceis. Então, comparando a nossa vida com um palco, muitas vezes a gente requer que a gente desenvolva nossas habilidades de ator. A gente tem que estar atuando direto. Porque muitas vezes, sem a gente vestir a capa do ator, a gente não consegue superar muitas coisas. Então, às vezes, a nossa salvação é você vestir um personagem. É por aí que eu penso. Porque de nós mesmos, assim, às vezes a gente não encontra. Então, se você não tem esse recurso, você não lança a mão desse recurso, você paralisa. Nós é isso somos que eu acho. Lembrando que todos nós queremos ser sempre o protagonista, né? Sempre o ator principal. Mas nem sempre a gente consegue. Mas acho que é uma forma de interagir com o meio. Não sei se as psicólogas aí vão achar da minha loucura aí, né? Mas é assim que eu penso, porque às vezes a gente trava. Então, de repente, você tem que lançar mão de algum recurso para você sair do lugar, senão você não sai. E nem consegue superar aquele momento decisivo, muitas vezes, né? E como se faz uma viagem, a gente só vai conhecer os obstáculos da viagem viajando, né? É igual o caminho, a gente só conhece caminhando, né? Então, para que a gente faça essa viagem tenha um sucesso e volte trazendo alguma coisa de boa, a gente não pode se deixar perder. Tem que ajustar a bússola, né, seu Camilo? Ajustar para a gente mais ou menos voltar ou ir para o caminho, chegar no destino que a gente mais ou menos pensa, né? Então, aí a gente, usando todos esses nossos recursos, quem sabe nós vamos parar aí numa fraternidade boa, né? Que não seja nosso lar, mas que a gente consiga chegar num bom destino, né? Obrigada, gente. Não sei se vocês conseguiram me entender bem, não sei como que está a minha internet. Obrigada, viu? Não, deu para entender. Preparada para o umbral. Hã? Eu estou me preparando para o umbral. Umbral, com certeza, passagem obrigatória. Eu acho legal que a Ana falou aí da questão de vestir os personagens, né? De vestir a capa. Na realidade, viver é isso mesmo, né? Nós nos adaptamos a várias situações e a gente se adapta a essas situações vestindo alguns personagens, né? A psicologia estuda isso, a gente chama isso de persona. São os nossos personagens. Então, nós temos vários. Nós temos personagem da mãe quando estamos com os filhos, nós temos personagem do filho quando estamos com nossas mães, né? A gente não age da mesma forma. Em cada situação, a gente acaba assumindo uma persona que é necessária para aquela situação. E isso faz parte do processo do viver. E o Camilo falando de projeção, achei fantástico, Camilo, porque realmente é assim, a gente vai projetando mesmo. E nem sempre o que a gente projeta é que é o melhor para nós, mas a gente não sabe. A gente vai projetando os nossos sonhos, nossos desejos. Só que nós também precisamos, não podemos ter a rigidez de ficar amarrado naquilo, né? Porque você pode mudar essa projeção. Acho que a grande questão é quando a pessoa faz uma projeção que lá na frente, de repente, não é a ideal para ela, mas ela fica amarrada naquilo.
Daí vem a importância de viver um dia de cada vez, de se olhar, de ouvir a própria alma, porque a sua alma vai te dizendo quando você está no caminho errado, por assim dizer. Você está muito longe do seu caminho, a sua alma vai te dando, olha, né? Vai te dando alguns vislumbres, que é o que a gente fala que acontece muitas vezes, acontece muito mais frequentemente na metade da vida em diante. Por quê? Porque já passou aquela correria, né? A jornada do herói é uma jornada do jovem, né? Que é aquela loucura pela conquista. O adulto maduro, ele já entra num período onde ele passa, ou ele deveria passar, a se observar um pouco melhor, porque aí ele vai traçar melhor o seu caminho. É claro que a gente nunca tem certeza, mas também a gente pode mudar a rota. Não precisa seguir necessariamente por aquele caminho. A gente pode mudar a rota quando sente que deve mudar. Não é quando alguém diz que a gente vai mudar. Isso vem de dentro, né? E o mais importante não é essa chegada. O mais importante é o caminho mesmo, não é? Numa viagem, muitas vezes a gente deixa de aproveitar toda a paisagem da estrada se ficar pensando só no destino. E às vezes você perde coisas maravilhosas pelo caminho. Então, o mais importante é a caminhada. É o dia a dia mesmo, é um dia de cada vez. É um dia. Você estando aberto para se ouvir, se for necessário mudar a sua Ítaca, você vai mudar, você vai perceber que não é aquilo. Se você estiver aberto. Agora, e daí vem a questão do ego, né? Porque aí a gente fica preso naquele ego, né, Camilo? Muitas vezes o que a gente aprendeu? Não, eu tenho que conquistar X coisa. Essa é a minha meta de vida. E aí eu me fixo nisso, eu fico rígida naquilo. Não deixo a minha mente aberta. E aí eu fico rígida e eu me obrigo a seguir aquela rota. Eu me obrigo, e a gente vê pessoas adoecendo porque se obriga a seguir rota, porque se obriga a trabalhar 200 horas, não descansar nunca para conseguir ter aquela conquista, ou se matando aí nas loucuras da vida para ter os prazeres que acha que é só a única coisa que interessa. Então você fica rígido, fixo num ideal e não ouve a própria alma, não dá tempo para que você possa realmente seguir o caminho que é o melhor para você. Mas a gente vai mudando muitas vezes no decorrer da vida e faz parte, né? Acho que todo mundo que está aqui, que já passou dos 30, 40, já percebeu que já mudou alguma coisa. Já vem outras prioridades, já vem outros desejos, os sonhos, às vezes, que a gente tinha na adolescência, a gente falava já, por que eu queria isso? Então, assim, nós vamos mudando, e é natural, é natural. Agora, algumas vezes a pessoa se recusa a sair daquele sonho, que não é mais o que serve para ela, mas ela quer continuar fixo naquilo. Ela cismou que é aquilo porque ela aprendeu por algum motivo e ela não quer sair, né, dessa meta que ela traçou. E aí ela vai, consequentemente, ter dificuldades, né, porque ficou rígido. E toda rigidez, né, toda radicalidade é negativa, é ruim. Né? Então a gente tem que ter a flexibilidade, sim. Vamos errar, vamos acertar, vamos mudar o rumo, vamos corrigir, vamos voltar, vamos começar de novo. Nunca é tarde para começar de novo qualquer coisa na nossa vida. E a gente vai adequando para poder, de repente, atingir aí a meta. Né? Mas o mais importante é esse caminhar. É aproveitar esse caminho para realmente aprender, para crescer, para evoluir. Né? E para também aí participar desse coletivo, que é muito importante também. Né? Não ficar só nesse individualismo. Né? Também olhar para esse outro que está no mesmo caminho. Interessante que nesse momento de pandemia, que a gente se obrigou a ficar cada um isolado dentro da sua própria casa, com sua família, ao mesmo tempo proporcionou a gente ficar junto de tantas outras pessoas, né? Através da internet. Então, você vê, às vezes, a situação parece que está te levando para uma situação caótica, que não vai ter jeito, é onde a gente se redescobre. Né? E tem que aproveitar, perceber, nem aproveitar, mas identificar essas situações que acontecem ao longo da vida da gente. Né? Quando que a gente imaginava uma situação como essa há 20 anos atrás? Né? Que poderíamos ter um momento como esse, por exemplo, num domingo, cada um na sua casa, e tendo essa riqueza de informações e de ensinamentos, né? Muito bom. Gente,
a hora... Eu vou precisar sair, tá, gente? É. Beijo, Beleza, bom obrigada. domingo. Nós vamos já para o encerramento, que já são 11h15. Mais alguém gostaria de algum comentário a respeito desse tema, que trouxe assim, uma grande reflexão, né? Parecia uma coisa simples, assim, que não pudesse dar tanta informação, mas coragem trouxe bastante. Obrigada, viu, Patrícia? Foi um tema muito bom. 2 semanas que a gente conseguiu desenvolver. Eu que agradeço. Josefa levantou a mão lá. Pode falar, Josefa. Mas tira o microfone, José. Tá no mudo. Libera para ela lá, Mara. Pronto. Pronto? Pronto. Então, é simples como eu imaginei. A história, todos que apresentaram, traz para nós, acho que para todos, uma reflexão muito grande no nosso caminhar, né? Principalmente nessa atual reencarnação. Porque, de repente, conforme a fala de cada um que está passando, vai se passando um filme na sua trajetória, né? Porque esse retorno, quando a gente chega num ponto para retornar, de repente, se torna mais difícil. Por quê? Porque você começa a se reconhecer, começa a aprender de verdade a sua verdadeira imagem perante Deus, entende? E isso requer renúncia, sabedoria. Isso, de vez em quando, o nosso barquinho começa a virar, e aí vem lá a intuição, onde você pode equilibrar esse barco. De repente, você inclina ele, e ao você olha, você se desespera. E muitas vezes você quer estacionar, como foi falado. E, de repente, a sua alma começa, né, como te dá uns flashes para que você possa sair daquele momento. E assim você vai prosseguindo, né, nessa caminhada. Porque muitas das vezes você começa a ouvir o canto da ceia, aonde te hipnotiza, onde você estaciona o seu barco, que fica muito difícil quando a jangada está muito alta, está muito bravo o mar, né? Então, muitas das vezes, fica fácil você parar e achar que aquilo é real, que aquilo acontece, que aquilo vai deixar você estagnado, né? Mas que você vai ficar daquela forma porque você não está achando saída, né? E o canto da sereia, muitas das vezes, representa, né, nosso acomodismo, representa aí através da espiritualidade, obsessões, onde você acredita que você está no caminho certo, onde você acredita que está fazendo as coisas certas, entre aspas. Então, foi uma viagem muito longa no decorrer dessas aulas, porque remete para quem está dentro da reforma íntima, tendo assim a coragem de se autoanalisar diariamente, mas se sentindo bem nesse caminho. Nossa, essas aulas só tem que dizer assim, muito obrigado por todos, e que a resposta, de repente, vem nesses encontros, né? E você fica aí mergulhado em situações em situações muito complicadas, e você não consegue sair. Então, as respostas vêm através de uma fala, através de uma leitura, através de uma palavra, e isso cabe a cada um de nós reconhecer esse momento que é único, acho que para cada um de nós, nesses encontros, diante dessa pandemia, diante de Deus aqui, todos nós, nos nossos lares, para nos olhar, para conhecer a cada um que está do nosso lado. Então, gratidão a todos até esse momento. Eu me sinto assim fortalecida para fazer a minha jornada, e que todos se sintam assim muito, mas muito agraciados por esse trabalho, por esse conhecimento, por esse encontro. Nós trocamos assim muitas vezes alegrias, mas os nossos corações muito, muito apertados. Muito obrigada, viu? Muita paz a todos.
Obrigada, Jô. Legal. Bom, então, vamos já para o encerramento de mais esse encontro, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, a conexão, a atenção, agradecendo a Patrícia que nos trouxe esse tema. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré e toda a espiritualidade que nos acompanha nesses momentos, em todos esses domingos, que hoje já fazendo 40, né, encontros, com esse mesmo propósito de nos confraternizarmos, mas principalmente de cada um poder fazer essas reflexões de amor, reflexões em cima dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos nos preparando, nos recolhendo intimamente, vamos deixar saindo do nosso coração uma luz rosa de amor e vamos direcionando essa vibração amorosa a todas as famílias que, nesse momento, passam por esse terrível problema com o coronavírus. Principalmente aquelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, retornando à pátria espiritual. Nós vamos nos solidarizando com essas famílias, também enviando essa vibração a esses irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que sejam recebidos com muito amor, com muito carinho, que logo possam entender o que está acontecendo e sejam recebidos pelos entes queridos que os precederam. Vamos passando essa vibração amorosa a toda a nossa família, nossos parentes consanguíneos, espirituais, aqueles parentes que nós achamos mais difíceis de convivência, de relacionamento. Vamos direcionando aos nossos ambientes de trabalho, um chefe mais difícil de nos relacionarmos, um subordinado também, que tenhamos dificuldade de relacionamento. Vamos direcionando as nossas vibrações a todas as pessoas que estão passando necessidade material nesse momento. Todas essas famílias, às vezes desempregados, sem uma refeição garantida, que nós, de alguma maneira, possamos alcançá-los com essas vibrações, ou até mesmo com alguma coisa, materialmente falando. Vamos direcionando também a cada um de nós, para que nós possamos, durante essa semana, refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada, sobre a nossa viagem, principalmente a nossa viagem interior, para que nós possamos nos conhecer, identificando as nossas mazelas, os nossos defeitos, os pontos que nós precisamos melhorar. E assim, nós vamos envolvendo com muito carinho nosso companheiro Alberto para fazer a prece de encerramento em nome de todos nós. Abre o microfone, por favor, Alberto. Ok. Deus, nosso Pai, de poder, de bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estudo. Que nós possamos buscar o autoconhecimento, o fortalecimento da nossa busca do saber, para que nós possamos deixar de lado nosso orgulho, para que nós possamos deixar de lado a nossa vaidade e que nós possamos assumir dentro dos nossos corações a humildade, esta humildade que nos ensinou Jesus, para que em nossas atitudes, com os nossos parentes, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho e de amizade, nós possamos ser instrumentos da tua fé e que a nossa palavra reflita a tua glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom domingo!
Boa macarronada. Boa semana. Bom domingo. Boa ótima semana a todos. Boa semana. Ótima semana, gente. Obrigada. Tchau. Até semana que vem. Até. Tchau. É. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada, Camila.